Bandeirantes, eu mesmo estava pilotando, e quando eu estava me aproximando de São José dos Campos, o controle de tráfego me perguntou se eu estava vendo alguma coisa de esquisito no ar. E informou que pelo radar ele tinha 3 objetos não identificados, como um avião ou uma outra coisa qualquer, que estavam em torno de São Paulo. E como eu já estava no desvio de rota para ir para São José, ainda pouco distante, eu pedi que ele esperasse um pouco, e à medida que me aproximei de São José, o controle foi me orientando e eu fui voando na direção desse objeto. Meu copiloto ficou nervoso, porque ele dizia assim: o senhor já ouviu falar que todo mundo que tentou se perseguir esses negócios desapareceram? Seriam mais 2 desaparecidos. Não, ele falou, eu não estou aqui disposto a desaparecer, não. Mas eu, a despeito disso, eu continuei a voar na direção e realmente era para toda a descrição, se alguém quiser comparar, eu era um astro, né? Mas os astros, aparecia como? Como uma estrela brilhante? Qual era a aparência? Uma estrela brilhante, mas com pequena diferença, porque os astros em geral são circulares, né? E aquele era um pouco oblongo, quer dizer, parecia mais um ovo do que efetivamente um negócio redondo. E tinha um certo alaranjado. E como essa época é uma época de poluição, que estava relativamente baixo no avião, ele tinha um colorido um pouco mais alaranjado para o vermelho. O que acontece às vezes também, né? Mesmo aqui em Curitiba, a gente vê quando a lua nasce, ela muda de cor em face da poluição atmosférica, coisa dessa natureza. Aí eu relatei ao controlador o que eu estava vendo. Falei, olha, a minha impressão, salvo essa observação em relação ao formato, é um astro. Ele falou, astro não é porque eu estou vendo no radar. Ah, essa é a diferença, né? Aparece no radar, tem alguma coisa ali. Aliás, isso aí acabou constituindo a noite dos OVNI, né? No mundo hoje, do pessoal que estuda o assunto, essa noite ficou classificada como a noite dos OVNIs. Foram várias aparições em pontos diferentes do Brasil naquela noite. Em pontos diferentes e testemunhados não só por mim, mas por muita gente também. Quer dizer, havia naquela época, a Eletra, que servia a ponte aérea, tinha o piloto do Eletra, da Varig, que confirmou. Tinha um avião da Força Aérea que estava indo para Santa Cruz, o piloto também do avião da Força Aérea também entrou na frequência e conversou conosco, explicando o que estava vendo. Mas à medida que eu me aproximei do objeto, ele começou a desaparecer. E até que desapareceu por completo. Quer dizer, eu tentei buscar explicações, e no dia seguinte eu tomei posse da Petrobras, mas foi muito curioso, porque há sempre aquela famosa conferência de imprensa, né? Toda a imprensa do Rio estava presente na minha posse, e não falaram nada de petróleo. Aliás, eu me safei, né? Porque eu vinha, como eu brinquei com o presidente, eu vinha da estratosfera, né, do avião para entrar para o subsolo, né? Quer dizer, era uma diferença enorme entre as duas companhias, a Petrobras e a Embraer. Mas o fato é que causou um bocado de reboliço, e eu sempre insistindo, né, que eu não era o depoente principal desse assunto. O depoente principal era o operador do radar, porque ele tinha um objeto visto no radar, que devia ter velocidade, tamanho relativo. Ele tinha uma série de informações técnicas que o radar fornecia que um observador visual jamais teria. E é interessante porque o senhor conviveu a sua vida toda na Força Aérea, conhece muito, evidentemente, conhece mais que ninguém de aviação no Brasil, fabricante de aviões. Não é tanto assim, não. Mas é o homem que trouxe para o Brasil a Embraer, no espelho, olha, não concordo. O que eu queria saber é como é que esse assunto é tratado informalmente, porque sabemos também que um piloto tem medo de dizer que ele viu alguma coisa e que vão dizer que ele está vendo coisas, que alguma coisa está errada, que não está mais... ridículo, né? O medo é muito grande. Mas de qualquer maneira, nós temos 2 pontos de vista para colocar, né? Um deles, evidentemente, é o racional do que está vendo, que pode ser descrito. E o outro é da percepção de que nós, os seres humanos, somos bastante presunçosos, né? Nós achamos que somos o dono do universo.
e que o universo gira em torno de nós, o que absolutamente não é verdade, né? O universo tem uma importância enorme, a Terra não é um grande planeta, quer dizer, tem uma posição relativa, até, eu diria, bastante modesta, e de tentar aparecer perante o público como assim, dominador do conhecimento, sabemos tudo. E isso não é verdade. A natureza permanentemente está nos dando lições de funcionamento do fenômeno físico da vida, coisa dessa natureza. Mas nós somos meio presos no solo, principalmente. Nós achamos que o ser humano, por sua inteligência, ter dominado entre os seres vivos do planeta, que nós somos melhores do que todos, temos todas as respostas. E a minha posição, eu pretendo que seja bastante mais modesta, eu diria que nós devemos compreender que tem muita coisa ainda que nós não sabemos. Cientificamente, como é que o assunto é tratado? Eu pergunto no Brasil e internacionalmente, porque sabemos que nos anos 70 o governo francês foi o primeiro a admitir que existiam realmente objetos voadores não identificados. Não dizia o que era, mas reconhecia a existência e o registro. Há acompanhamento, evidentemente, talvez não haja a divulgação clara, mas claro que deve gerar uma expectativa científica por quem está na área, de saber exatamente o que provoca isso. Como é que é tratado, por exemplo, na aeronáutica no Brasil? Bem, não só na nossa aeronáutica, como nas demais, as pessoas procuram estudar o que acontece, mas há uma percepção generalizada que deve ser um artefato humano qualquer. Porque quando nós jogamos esse problema nas distâncias siderais que nós temos, imagine que a estrela mais próxima do Sol, nós temos está a 700 milhões de anos-luz, o que são gerações e gerações, quer dizer, uma escala de tempo que nós não fazemos nem ideia que seja. De modo que, possivelmente, se existem essas coisas não identificadas, provavelmente entra num campo de segurança nacional, uma vez que pode ser um artefato feito pelo próprio homem. Só para lembrar aqui, existe outra corrente de pensamento justamente nessa linha, porque quanta coisa na Segunda Guerra Mundial já existia e só se soube depois que a guerra estava em andamento. Sim. Então você pode imaginar que as superpotências têm muito mais que isso, armamento desconhecido. Você veja que grande parte das tecnologias que hoje mudaram nossas vidas, que pelo menos nós estamos utilizando uma delas, das telecomunicações digitalizadas, da tecnologia de informação e tudo isso foi desenvolvido com base em pesquisas militares. A internet, tudo que a gente mexe hoje tem certamente um projeto militar que deu origem a isso. De modo que os militares realmente se interessam por isso e graças a Deus tudo isso sobra para nós, quer dizer, os usuários típicos, resultado de conhecimento que são de grande valia para nossas vidas de hoje. Se nós colocarmos isso sobre a estratégia militar, é lógico, né? Porque a estratégia militar coloca como base de pensamento o confronto. E, evidentemente, quem tem uma superioridade de conhecimento ganha, não tem a menor dúvida. De modo que é razoável que isso aconteça. Mas, felizmente, agora, com as comunicações instantâneas, universais, que proporcionado pela corrida espacial, pelos satélites estacionários, enfim, por tudo isso que foi colocado em órbita e ainda o desenvolvimento do famoso semicondutor, que deu transistores, circuitos integrados e tudo mais, vocês podem imaginar que a disseminação da informação hoje, eu diria que muito mais queijo suíço do que era no passado, né? Quer dizer, tem muito mais furo do que massa, né? 2 minutinhos, já voltamos, 8h07. Eu me senti, quando você falou, me senti na posição do português, que viu na frente dele uma casca de banana. Ele falou, não é que eu vou escorregar de novo? Essa história é boa.